Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Graças a Deus por isso. Depois de tanto que nós estamos andando aqui pelo Brasil nesses dias, essa é a última igreja que nós vamos passar. Porque segunda-feira que vem, nós já estamos saindo de volta, né? Voando de volta lá para Guiné-Bissau. Então é um prazer grande de nós estarmos aqui e de poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, né, em nossas vidas, através das nossas vidas lá na Guiné-Bissau. Então é um prazer grande, a gente agradece o pastor pelo convite, a igreja do modo geral, né, que já tem estado com a gente, a iniciativa da professora de ter, né, compartilhado com Lamine, assim, feito aquela conversa, aquele intercâmbio com o nosso filho pequeno, mesmo nós estando lá na Guiné-Bissau, longe, mas já tinha tido esse contato, não é? Então, por todas essas coisas, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui hoje, não é? É fruto desse trabalho, né, de interação aí com os adolescentes, com as crianças, e isso é muito bom para a gente. Quando alguém se interessa, né, pelos nossos filhos, isso é muito bom. Então, ontem eu já falei que eu sou lá de Santa Catarina, de Camboriú, e eu já estou faz 25 anos, esse é o ano do 25, lá na Guiné, é um bom tempo, não é? E nós fizemos um trabalho de 10 anos com uma outra Missão Kairos. Foi pela Missão Kairos que eu acabei indo para Guiné-Bissau. Deus tem os seus meios, né? Às vezes a gente não entende. E eu passei um tempo aqui, lá em São Paulo, na capital, estudando, me preparando para ir para o campo. E quando chegou o tempo de ir para o campo, eu não sabia por que caminho, não é? O primeiro chamado lá, quando Deus começou a incomodar, era Angola. Aí depois da Angola apareceu Moçambique, né? Que quando eu estava estudando tinha uma moçambicana na minha sala, e Moçambique tinha passado também, ou estava saindo de um conflito militar lá, civil-militar, lá em Moçambique, e a necessidade assim de missões era urgente. Então pensei também, né? Quem sabe não é Angola, é Moçambique, mas nem Angola nem Moçambique Deus tinha para mim mesmo. Era Guiné-Bissau. E a gente não sabia, né? Então a gente vai andando e Deus vai mostrando e direcionando até o lugar onde Ele tem preparado para a gente, onde Ele nos quer. Então foi num tempo de treinamento de Missão Kairos, quando eu comecei a ouvir de Guiné, estava em guerra, né? Estava saindo de um período de 11 meses de uma guerra, e então era para lá que necessitava de missionários. Nós fomos num grupo de 6. E dos 6, a última que sobrou por lá até hoje sou eu, né? Os outros foram indo embora e eu fui ficando. Então, tudo isso era propósito de Deus, né? De que fosse assim. Então, eu cheguei na Guiné-Bissau em 1999, que eu cheguei naquele lugar lá. E Deus foi assim dirigindo as nossas vidas lá. Eu quero compartilhar ainda, primeiramente, um texto aqui da Palavra de Deus, que está lá no Salmo 67, bem conhecido, né, de todo mundo. É um salmo que fala também das nações, de missões, não é? Então diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem os gentios. Julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra dá o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Todos nós gostaríamos, né, e gostamos de receber as bênçãos do Senhor, de sermos abençoados. Mas para quê? Não é? O Salmo nos indica que nós devemos ser abençoados, que o Senhor nos abençoe
para um fim, né? E no versículo último lá, diz assim, o 6, a terra deu seu fruto, Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, para que o Senhor nos dê bênção, né? Derrame sobre nós bênção, para que os confins da terra o temerão. Então, é isso que o Senhor tem feito. Não é através da igreja, das igrejas aqui no Brasil, abençoando, para que as igrejas nos abençoem lá nos confins. Não é? Eu digo que Guiné-Bissau é os confins, não é lá, é o fim. E Deus tem nos abençoado lá através das bênçãos que Ele tem dado também para os irmãos aqui no Brasil. Todo o nosso sustento, tudo que nós fizemos lá na Guiné, vai do Brasil, da igreja brasileira que sai, porque Deus tem abençoado assim a igreja brasileira, principalmente aquelas que têm feito a vontade de Deus, que é fazer missões, né? E nós sentimos lá na Guiné essa bênção, esse cuidado do Senhor, para que nós façamos lá o trabalho dele. No Salmo 34, tem um convite lá, não é? Para que nós nos juntemos para agradecer a Deus, para louvar a Deus. E isso eu também faço aqui hoje. Convido os irmãos para louvar a Deus conosco por tudo que a gente tem feito lá. E depois vocês vão estar vendo, e não é nosso mérito, né? Ai, nossa, missionária, não, nem tenho tanta força assim, como vocês podem ver, né? Nós. E também não somos tão inteligentes assim para fazer o que a gente tem feito, mas é simplesmente pela misericórdia do Senhor que tem nos abençoado, e a obra dele, o trabalho dele tem sido feito lá. Num país difícil, não é? Num lugar de difícil acessos, porque é muito calor, é muita poeira, é muita lama, é muitas coisas, é muita pobreza, mas o Senhor tem abençoado nesse lugar longe. É muita investida do inimigo, né? Nas nossas vidas, na vida do país, e tantas coisas que demonstram que realmente lá é o confins da terra, o confim. E quando a gente fala disso, lá no versículo 22 de Jeremias, onde é que tá, não? Deixa eu procurar aqui. Fala como é que é o confins da terra. Gostaria de ver com vocês lá, né? Opa, Jeremias está 6. Jeremias capítulo 6, versículo 22. Diz assim: diz assim o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Trazem arco e dado. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Está falando da filha de Sião. Eu gosto desses versículos que demonstram realmente, né, que mostra esse confins da terra, de onde que vem, é um lugar que nós não conhecemos, um povo que a gente não conhece, mas que a gente precisa ir até lá para pegar o evangelho. E aqui diz assim, que esse povo que se levanta lá do norte dos confins da terra, vem trazendo arco e dado. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. Povo difícil, não é? Assim que é o povo desconhecido, o povo dos confins da terra, de onde a gente está indo ou vai, como o meu caso, e que a gente não sabe o que nós vamos encontrar, não é? Geralmente, quando o missionário vai para um campo, ele deve ir primeiro, como o pastor foi, para lá, e conhecer, né, pelo menos a moeda, a língua, a geografia, né, do lugar onde a gente vai, e esse é o primeiro contato. E depois, quando você vai a segunda vez, ou vai para ficar, você já está mais ou menos conhecendo, né, esse lugar, esse desconhecido. Mas não foi o meu caso. Eu fui meio assim, tudo de supetão, não é? Não sabia direito onde era Guiné-Bissau,
não é? Ou como é que eles eram. Fui meio sem saber. A missão que eu fui primeira vez gostava disso, né? Desse levar assim no improviso, assim, para testar até o missionário se tem chamado mesmo, se aguenta. E quando eu fui a primeira vez, eu fui com documento assinado para 4 anos. Era o tempo que eu ia ficar lá, 4 anos, sem vir ao Brasil. E naquele tempo não existia quase internet, era só e-mail e ainda era no cibercafé, você tinha que se deslocar, não tinha telefone, não tinha nada. Foi uma beleza, né? Chegar num lugar assim bem desconhecido e você bem desprovida de tudo. Eu só não estava desprovida do Senhor, dos cuidados dele e das promessas dele, né? Porque quando ele tem uma promessa para a gente, ele vai cumprir. Então, foi nesse desconhecido que eu cheguei. Me assustava com tudo, assim, né? De novo, que encontrava por lá. Ainda mais quando quando esse país tem passado por uma guerra, tinha passado tudo quebrado, tudo bem destruído. As pessoas tinham saído fugindo da guerra e aí muitas delas estavam chegando comigo, né? Eu chegando de primeira vez e eles voltando para o país onde tinha passado por uma guerra. Tudo isso, né? Aconteceu comigo, chegando lá na Guiné-Bissau, nesse confim da terra aí, e não é? Num povo desconhecido, tudo desconhecido. Hoje, graças a Deus, depois de tantos anos, já não é tão desconhecido assim. Porém, eu falo assim, que a gente nunca conhece totalmente, né? Lá tem muitas etnias, tem mais de 25 etnias, raças, povos, tudo no mesmo país. E de vez em quando, até hoje, eu falo, isso eu não sabia, né? Não sabia que era assim, ou que faziam assim. Então, tudo ainda é um pouco embaralhado por causa dessa cultura mística que tem lá na Guiné-Bissau. Muito bem, eu acho que a gente já podia começar a ver, né? E aí vocês têm também a oportunidade de fazer perguntas, se vocês quiserem, pode interferir aqui na minha pergunta, nas minhas falas. Quem é que está no controle? Já está, eu vejo aqui, né? Então tá, ali está a nossa família, né? 2 deles você já conhece. E aquele bonitão ali do meio é o Buarne, que ficou lá. O Buarne tem 17 anos e, graças a Deus, ele tem trabalhado com os adolescentes, ele ajuda a dirigir oração nas terça-feiras, não é? Isso também é para a honra e glória do Senhor, a vida dos nossos filhos. Pode passar? Lamine, até eu quis que ele fosse, né? Para poder falar um pouquinho dele. Lamine é nosso filho adotivo. A mãe dele faleceu quando ele tinha 5 dias. Ela havia se convertido com a gente, deficiente física, uma situação bem difícil, pobre. Então, ela faleceu quando ele tinha 5 dias. E quando ele tinha 20, eu descobri que ele estava sendo deixado para morrer. A família, a etnia, né, a comunidade lá fez uma cerimônia que é comum para saber quem foi o causador da morte. A gente sabe, a mãe tinha muita dificuldade, muito pobre, não fez pré-natal, não se preparou, não se cuidou por não poder, né? E ainda o rapaz que a engravidou sumiu do mapa, ficou uma situação assim. E quando ela faleceu, então, antes de enterrar, eles colocam o tipo de uma maca, assim, o corpo, e sai perguntando para os irãs, que são os demônios. Ele é da etnia Balanta, diferente da etnia do Beto, que é Pepel. E aí, nesse perguntar aí dos irãs, eles disseram, os irãs, os demônios, que quem era o causador da morte da mãe era o menino. E por isso ele precisava morrer também, não podia ficar vivo porque ele que era o culpado da morte da mãe. Então por isso, no dia nós deixamos leite lá e o leite estava todinho na lata e o menino magrinho assim, e a criança vai ficando fraquinha e eles vão dando menos leite, né, mais água, até o dia que a criança morre. E aí quando você pergunta, e o bebê, né? Aí eles falam assim, morreu. Morreu não, você deixou, não é? De propósito. E
toda a comunidade aceita isso, é para fazer assim. Hoje, ele não é bem visto lá, né? Eles não gostam de ver. Esse é o Lamine, já ficam olhando assim de longe, porque tem medo, porque ficou aquela promessa aquela fala que ele iria matar outros da família. Então, sabendo disso, nós conversamos em casa e fomos pegá-lo, né? Para tirar daquela situação. Não pensamos nem na hora que nós íamos ficar com ele, para não deixá-lo morrer. Falei com meu marido, se o menino morrer, é nossa culpa também, porque nós estamos sabendo. E quando você sabe de uma coisa e que pode acontecer e você não faz nada, nós também, né? Você também tem culpa naquilo. Então, nós fomos lá no dia seguinte, uma segunda-feira, cedo, a avó entregou ele de pronto, assim, sem roupa, sem nada, só um pano enroladinho assim. Aí eu tomei também a lata de leite, a mamadeira, e levei para casa e no caminho falava assim, você não morre mais, você não vai morrer, né? E ele muito magrinho. E graças a Deus está aí, né? Ainda continua magro, né? Mas ele já foi mais gordinho. Mas ele está aí para a honra e glória do Senhor, não é? E a gente é muito feliz por tê-lo conosco. Ali tem o mapa da África. Às vezes a gente passa por aqui e as pessoas não têm muita noção, assim, né? De onde que fica a Guiné-Bissau. Então, naquela partinha azul ali. E a África tem 54 países. E a Guiné-Bissau é um país pequenininho, mas está lá naquela costa da África, né? Lá em cima. Pode passar? Ali o mapa da Guiné-Bissau tem as ilhas, aquela parte azulzinha, e tem 2 pontinhos vermelhos. O ponto menor é Bissau, a capital. E o ponto maior vermelho é Canchungo, que depois eu vou falar de Canchungo. Como é que é essa Guiné-Bissau? Né? Um país pequeno, tamanho do estado do Sergipe. E eu falo assim, o que ele tem de pequeno, ele tem de confusão. Não é um país muito cheio de confusão, cheio de conflitos. Vários golpes já foram dados. O país tem 50 anos só de libertação, né, dos portugueses. E essa teve uma guerra de libertação que durou 11 anos. E ainda hoje, né, eles sentem assim, muita gente, né, 50 anos ainda está de vida e passou pela essa fase da colonização, muito difícil, e a Guiné-Bissau ainda continua sendo um país difícil, né? O governo, muita corrupção, muita dificuldade. Hoje nós temos um presidente opressor, um governo opressor, você não pode falar nada, não pode reclamar, que apanha mesmo no meio da estrada. É jornalista, ninguém ousa contrariar ou falar qualquer coisa contra o presidente da República ou o governo, né? Então, ainda é um país que carece das nossas orações, das orações dos irmãos, para que a gente tenha mais liberdade, para que o governo cuide mais das pessoas, do povo, do que dos interesses deles. Então, eles passam muito tempo na retaguarda, né, se defendendo de acusações, de de confusões. Então, governo e militares têm sempre dificuldades, né, entre eles. E, às vezes, o povo é o que menos interessa, né? Vocês já podem ver depois, quando eu for mostrando a questão da saúde, da educação, é muito triste. Hoje, na Guiné-Bissau, você não tem um tratamento para problemas renais, hemodiálise ou alguma coisa parecida, nem para problema de coração, uma cirurgia não tem, nem para problema de uma cirurgia de cabeça, não tem, nem uma coisa mais complicada, assim, uma cirurgia já não existe, de câncer também não tem. Então, não tem muitas coisas. E ao invés de o governo estar preocupado com essas coisas, eles estão preocupados com outras coisas, né? E o povo que fica sofrendo, né? É um país onde tem muita criança, uma população muito jovem, muito. E o governo não tem escola para todo mundo. Não pode dar escola para todas as pessoas que estão na faixa escolar. Então, tudo isso é muito triste e a gente, né, tá lá ver tudo isso e nós temos que ficar bem quietinho, porque nós não somos nem guineenses, né? Então, se os guineenses não podem falar, muito menos nós que somos estrangeiros. A gente vê a situação e se cala. Passa um pouquinho. Nós temos lá
essas crenças, né? Primeiramente ali a crença tradicional, que é o animismo, do qual o Beto fez parte até há 22 anos, quando ele converteu, e à noite ele vai estar falando um pouquinho mais, né, dessa conversão dele. Então, a família dele, mãe, irmãos, todos são animistas até hoje, exceto uns primos que já se converteram, e até tem primos também pastores, né? Temos lá o islamismo, que não dá mole, não estão de brincadeira lá, é uma grande população, parte da população é muçulmana, e existe uma força-tarefa dos países como Marrocos, Líbano e outros, né, países para que torne a Guiné-Bissau um país islamizado. Hoje é o único país daquela costa ocidental da África que ainda não foi islamizado. Então existe uma força grande tarefa para islamizar. Os católicos estão lá, né? São bastante, trabalham muito na área da saúde e da educação. Porém, católico e animista, não é? Os católicos usam tudo coisas amarrado também. Eles vão na igreja no domingo de manhã, mas durante a semana inteira também fazem as coisas dos animistas, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, o evangélico tem que fazer diferença, né? Tem que ser diferente de tudo isso. Vamos passar um pouquinho? Aqui está a prática, né, dos animistas. Como eu falei, a família do Beto ainda é animista. Então, onde tiver uma árvore assim grande numa comunidade, mesmo na capital, é lugar de adoração dos animistas. Então, aquela árvore não pode ser tocada, as pessoas têm respeito, medo das árvores, quando são frondosas, grandes, e são usadas para fazer as práticas deles. Sacrifícios, tudo é feito aí debaixo da árvore, como vocês estão vendo ali, né? E sacrifício, às vezes, pode ser até humano, né? Conforme os irãs pedem ali o sacrifício. Então, os animistas fazem bastante isso. Passa. Ali tem mais uma foto que é da prática do animista. Quando nasce uma criança, como nós vimos ontem, né, tão esperada, não é? Tão amada já antes de nascer, tudo isso, nós vimos aqui ontem. E lá, quando nasce uma criança, não tem nem importância nenhuma, porque mesmo não sabe nem se vai vingar, não é aquela criança, como aconteceu no caso, né, do Lamine. Então, não tem importância. Mas quando morre, quando é adulto e morre, principalmente quando já está na fase adulta, então tudo acontece, é um investimento grande para aquele que já morreu. E às vezes matam muitos animais, tudo gira em torno da morte. Horrível, né? A gente tem que comemorar a vida. E não, no caso deles, depois que morre, lá que a pessoa começa agora a ter valor. E aí tudo fazem, muito despesas. E ainda depois que morreu alguns anos, as almas daquelas pessoas podem estar passando sede ou fome. Então tem esses potes aí que são colocados agora alguma coisa de comer ou água, para que as almas, né, venham aí para beber água. Também os irãs vêm beber água ali. Os irãs são os demônios, né? Vêm beber água. E às vezes na família, na comunidade, eles separam moças, adolescentes. Ela tem que largar tudo, escola, tudo, para ir servir esses irãs, essas almas. E o trabalho dela vai ser todo dia colocar água nesses potes. E às vezes faz isso por anos e deixa, né? Aí perde tempo lá, gastando tempo em servir a Satanás. Muito triste. Chama-se catandeiras, essas meninas que tiram esse tempo para isso. Ali nós temos agora, né? Vamos falar um pouquinho do nosso projeto lá. Essa foto, tá vendo lá Bonanjá e Buarne, bem pequenininhos, foi quando nós começamos o nosso trabalho agora pela APMT. A partir de agora eu vou falar do trabalho de 14 anos para cá. Então está aí o nosso trabalho. Beto e eu, nós somos os pioneiros ali na capital. Eu gosto quando tem alguém como o pastor assim que já foi lá, conhece um pouco da história, né? Aí a gente não pode contar nem mentira aqui, né? Porque aí ele vai estar sabendo. Mas não há necessidade disso. Então nós começamos o trabalho ali em Bissau no ano de 2010, quando eu vim para o Brasil para sair da Missão Kairos e para
começar um trabalho do zero. Todo o trabalho de 10 anos na área de educação e plantação de igreja da Missão Kairos ficou para trás e nós saímos assim com a mão limpinha e fomos começar agora um trabalho pela APMT. Então, isso 2010. Esses 2 jovens aqui foram conosco. Não era da Missão Kairos, era primo do Beto, 2 crentes, e foram para nos ajudar, não é? Então, éramos assim, 4, e no primeiro dia de culto na capital da Igreja Presbiteriana, só havia eu de presbiteriana ali na capital, e eu sabedora disso, né, 10 anos. Então, assim que era o grupinho que foi trabalhar para abrir a Igreja Presbiteriana ali em Bissau, que é a capital. Depois de uns dias, o primeiro culto foi nós 6, um domingo de manhã, dia 5 de setembro. Tudo bem guardadinho as datas, né? Lá na Kairos, eu caí de paraquedas, né? Não sabia de nada, cheguei assim num país que eu sabia pouco. No aeroporto eu fiquei sabendo que eu seria diretora de uma escola e também que nós íamos reconstruir a igreja que foi destruída. Agora, então, eu podia começar as coisas diferentes, né? E assim que nós começamos. Ali já era o nosso 3º ou 4º culto. Em setembro de 2010, já tinha um grupinho assim. Primeiro dia foi só nós, da família. E assim que nós começamos. Em pouco tempo, nós precisamos começar a construir um lugar assim aberto, porque naquela sala ali não cabia mais. Naquela localidade não tinha igreja e também não tinha escola. Nós fomos fazer esse trabalho de pesquisa, né? Eu acho que o pastor foi nesse lugar, né? E dessa casa depois vocês vão ver. Então, nós precisamos construir um lugar porque foi crescendo assim muito rapidamente. O Beto já fazia os trabalhos pastorais na Kairos, mas ele não tinha formação da Igreja Presbiteriana, nem tinha sido ordenado. Lembra que em 2010 não tinha ninguém presbiteriano ali? Só eu, né? Nem o Beto era presbiteriano naquela época. Então, mas nós começamos mesmo assim. Nós nem pensávamos que cresceria tão rapidamente. Mas logo nós tínhamos muita gente aí, ó, para os cultos, né? E foi uma bênção. Esse bonitão aí do meio é o meu filho, já num outro lugar, numa outra casa, né, num outro espaço, que nós compramos um terreno, depois que o dono da casa, muçulmano, pediu para que a gente entregasse a casa. Hoje, eu aconselho, não comece lá na Guiné-Bissau, aqui não sei, igreja ou escola em uma casa alugada. O dono pede a casa, você fica sem chão. Então, é bom tomar cuidado. Então, nós temos esse salãozinho já num terreno nosso de 9.000 metros quadrados, bem grande, onde essa baixinha aqui tinha um sonho de fazer ali em Bissau, na capital, um centro presbiteriano, né, bem grande, com escola, com terreno para fazer esportes, com igreja grande, enfim, uma casa pastoral, e a gente está pertinho de consolidar esse sonho, não é? Vira Beto lá, o moço. Pode passar, irmão. E, ó, tínhamos o terreno, já tínhamos passado para lá. E agora nós tínhamos um sonho de construir a igreja presbiteriana ali. Nós tínhamos uma igreja lá em Gabu, não é? Mas ainda não tinha em 2010 nem pastor, nem diácono, nada. Só tinha uma igreja e uns membros. E tinha uma mesa diretiva. E tinha missionários lá. Inclusive, o pastor Rogério, em 2010, já estava lá, junto com outro missionário, Basílio. Então, eu gostaria de ter, né, uma igreja também grande ali no nosso espaço, que é grande. E oramos por mais de 10 anos. Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem assim simples, né, fácil. Não, precisa de oração. Então, foi muitos anos orando e pedindo, Deus, né, dá esse privilégio para a gente construir a igreja grande que a gente sonha para fazer ali os encontros, porque todo encontro feito onde tinha muitas pessoas tinha que ser debaixo das árvores, dos pés de caju, por falta de espaço, casamento, tudo que precisava, a formatura da escola Semear, tudo debaixo dos pés de caju,
porque nós não tínhamos um espaço grande, um templo ou algo, coisa assim, né? Então, esse dia aí do carro de mão foi agora, no começo de janeiro do ano passado, que nós começamos a construir a tão sonhada igreja, tão pedida, né? A igreja. Então, foi o primeiro dia aí de manhã cedo, nós todos lá, para orar pelo primeiro dia de obra da construção da nossa igreja grande. Eu falo do nosso templo maior. Passa, por favor. Aí está. Essa igreja, só falta agora a cobertura. Quem está nos ajudando é a igreja de Pinheiros, que esteve lá, o pastor Mariano, e viu a nossa necessidade e trouxe para a igreja. E a igreja de Pinheiros, então, resolveu nos ajudar construindo. Agora falta só a cobertura. E quando nós voltarmos, vai já chegar a parcela, né, da cobertura e fazer os acabamentos finais. E nós podemos, então, usar essa igreja grande. A igreja tem 15 metros e 40 assim e 30 metros assim. É bem grandona e bem ousada, né? Essa baixinha aqui também ousa, mas é porque Deus tem nos abençoado. Então, lá está a nossa igreja. Muito bem, pode passar? Aí, igreja de Plaque 2. Em setembro, começamos o primeiro culto, lá no bairro de Jar, com só nós da família. Passou um mês e pouco, 2 meses, 2 jovens da Igreja Assembleia de Deus do Cuntum, que é um bairro na cidade, nos procuraram para perguntar se nós podíamos ficar com essas crianças aí, exatamente essas crianças. O primeiro dia que o Beto foi visitar, debaixo de um pé de caju, um grupo de crianças. Esses 2 jovens não podiam mais continuar com essas crianças, mas tinham pena de mandar embora, falar, não vai ter mais cultinho aqui, não é? Então ofereceram para a gente. Nós pedimos 30 dias para a gente colocar diante do Senhor e perguntar se era da vontade dele, porque fazia só um mês que nós havíamos começado lá. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Dizer não, mas também fomos orar. Depois de 30 dias do tempo que a gente pediu, nós tínhamos certeza que era da vontade de Deus para que tomássemos essas crianças. Aí começou assim, o Beto ia na igreja de Plaque, recém-começada, de Jar, e eu ficava em Plaque. Depois a gente revezava assim, né, nos lugares de pregação. Passa, irmão. Depois de debaixo da árvore, nós viemos para aí. Alugamos esse ranchinho. Era um cinema, para vocês verem, né, como que era o cinema lá. Aí eles usavam como um cineminha e nós alugamos então e pagávamos um pouco caro por esse lugar ali. E levamos todas essas crianças para aí. Tinha dia que nós tínhamos 115 adolescentes, crianças, e naquele jeito, né, revezando nós 2. Até chegarmos ao ponto, falando, nós precisamos de ajuda. Eu brinco que lá em Atos 8, Filipe, né, começou o trabalho em Samaria e depois o trabalho cresceu tanto que ele precisou pedir ajuda. A mesma coisa foi com a gente. Então, daquele ranchinho lá, nós passamos para essa igreja. Também não foi assim. Foi orada e uma igreja lá do Recife, um irmão nos ajudou na compra do terreno e na construção dessa igreja de Plaque 2, que é a nossa segunda igreja. E nesse terreno, eu passava pelo meio do terreno quando eu ia para debaixo da árvore, lá naquela de crentinho, de bambuzinho, a gente passava e nunca imaginava que um dia aquele terreno que nós pisávamos para ir para lá, seria ali o nosso terreno que nós construiríamos, né? Essa igreja aí. Então, fomos procurar quem nos ajudasse. E lembramos de um rapaz que era nosso professor lá na Missão Cairós, Sabino, gente boa, crente, e quando fizemos o contato, prontamente ele falou, vocês demoraram para me chamar? Não, eu estava aqui esperando para ir trabalhar com vocês. Também não era da Missão Cairós. Então, foi trabalhar com a gente, uma pessoa muito joia, e então nós entregamos o trabalho para ele. Muito tempo nós pagávamos do nosso sustento, o salário dele era pequenininho, ele era solteiro, né, e um salário pequeno, mas hoje em dia nós temos aí a nossa segunda igreja ali na capital. Nós temos esses pastores, lembra, em 2010 era só eu, mas agora nós temos o pastor Beto, é o primeiro pastor presbiteriano na capital. Em toda a Guiné tem o pastor Malan, que foi
ordenado 6 meses antes do Beto. Então, pastor Malan, o primeiro, pastor Beto, o segundo pastor presbiteriano na Guiné-Bissau. Então, hoje nós temos ali o pastor Roberto, esse ao lado com a gravata vermelha, era lá de Gabu, veio novinho, com 18 anos, para a nossa casa, em Bissau, para fazer um curso de teologia que ainda não era da igreja presbiteriana, ficou com a gente e está com a gente até hoje. Hoje ele é casado, tem 2 filhinhos. E tem o pastor Sabino, esse do meio, não é? Todos agora passaram já por formação da igreja presbiteriana, num seminário que nós temos, que ficou ali atrás daquela igreja grande. E o pastor Paulo Serafim foi para lá, para Guiné-Bissau, a esse fim, de ajudar na organização, né, da parte de pastores e presbíteros, e organizar, de um modo geral, a igreja presbiteriana lá em Guiné-Bissau. E ali está o pastor Indondo, bem difícil, né? O outro que está com as mãos assim, é o pastor Indondo. E o Beto é o primeiro deles, né? E eles são todos nossos discípulos, cada um deles. E engraçado é que o Beto, a primeira vez que ele ouviu falar de hermenêutica e homilética, eu fui a professora. Dei aula para ele e para muitos outros lá, de hermenêutica e homilética, assim que eu cheguei lá na Guiné. Eu tinha feito seminário, estava bem fresquinho, né? Hoje eu já passei, hoje eu precisava estudar até de novo, né? Essas coisas. Mas já passou muito tempo. E isso é muito bom, né? De a gente ter participado da formação até dos nossos pastores. Muito bem, Escola Semear. Nós tínhamos essa experiência de 10 anos de trabalhar na educação, né? Lá na Guiné-Bissau, Ministério da Educação, inspeção, tudo, a gente sabia bem como é que funcionava. Então, não foi muito difícil começar uma nova escola, com o nome escolhido por nós, um versículo bíblico, o tema, lema, tudo a gente fez bem antes, né, de ter, nem aluno nós não tínhamos, mas tínhamos toda a nossa visão, né, de como nós queríamos que essa escola agora funcionasse. Então, nós alugamos essa casa ali, e essa casa o pastor chegou de ir lá. E essa casa foi bem... Quem construiu, o muçulmano, fez direitinho. Tinha 3 salas assim, e 3 salas do outro lado, cada uma sala com porta, casa deles, com portas assim para fora. Então, estava bem do jeito que eu precisava naquele momento, né? Então, nós começamos ali com essas crianças. Passa, por favor. Assim que nós começamos, Jardim 1, Jardim 2, 15 aluninhos, com aqueles 2 jovens lá, o Bruno e a Zinha, eram os nossos professores, não é? Então, começamos direitinho assim, as 2 turminhas. Depois, as turmas foram crescendo, né? Hoje, esses meninos aqui, meninas, já têm 20 anos, 18. Uma das meninas é nossa professora, está lá aprendendo, e a escola tem crescido assim. Muitos daqueles meninos ali também são nossos membros hoje, até trabalhando com os adolescentes, dirigindo oração, diáconos, e uma bênção, né? A gente tem falado do Evangelho, e aí eles estão crescendo, e são a nossa igreja, e são a igreja de Guiné hoje. A Escola Semear, deixa só um pouquinho ali, construímos de forma improvisada, para sair daquela casa. Então, construímos bem simples, de bambuzinho, telhado de zinco, ainda de zinco, mas outro tipo de zinco. Então, trabalhamos assim por bastante tempo, uns 5 anos levamos para construir melhorado. Não era desse jeito ainda. Um dia, em junho, final de junho, era início perto de entregar as provas para as férias, tudo, deu um temporal, um vento, uma chuva tão grande que jogou aquele telhado assim tudo para trás. Não era desse jeito ainda. Naquele dia eu pensei em desistir. Falei, sabe de uma coisa? A APMT nunca disse para mim que eu tinha que mexer com escola. Não era um final de tarde. O Beto foi lá, eu nem quis ver. Quando ele voltou, Cissa, tudo virou para trás, assim. Aí as provas dos alunos que os professores tinham deixado, tudo amontoadinho assim, tudo virou sopa. Imagina, né? Papel com chuva. Destruiu tudo.
Aí eu falei assim, e o Beto foi lá e eu fiquei falando em casa, né, para mim mesmo. A PMT nunca mandou eu trabalhar com escola, eu não sou obrigada a mexer com escola, então bom pra gente parar aqui já, né? Isso era em 16, né? 2016. Destruiu tudo. Mas quando o Beto voltou de lá, falou, ih, caiu tudo. Falei, eu já estava chorando mesmo, né? Falei assim, então, né, pronto, acabou tudo, deixa assim. O Beto falou, não, que isso, você está desistindo? Imagina, aquilo lá não é nada, nós vamos daqui a pouco, Deus vai abençoar e nós vamos recuperar tudo e fazer tudo de novo. E um gás assim, né? Eu falei, nossa, né? Eu já desistindo de tudo e o meu marido chegou, depois de ver a destruição, chegou com a força, sentou lá no computador e começou a mandar notícia, né, fotos, tudo para o Brasil, dizendo, o vento derrubou tudo, vamos precisar de ajuda. Não demorou muito, nós tínhamos isso aí bem melhor daquilo que a gente tinha antes. Aqui tem piso, janela de vidro, que nós não tínhamos nada disso, outro tipo de material de construção, então veio ofertas, né, de vários lugares, de várias pessoas, e a gente fez assim. E no tempo da Covid, agora, o Beto não tinha o que fazer, porque tinha também que ficar em casa, fica em casa, mesmo não tendo Covid no país, a gente era obrigado a ficar em casa. E se saísse na rua, não tem brincadeira lá não. Então, ele pintou ali a escola inteirinha, assim, é trabalho dele, ele gosta, né, de fazer essas coisas, deixamos bonito e Deus continuou nos abençoando, né. E esse também era o nosso desafio, faz parte da escola lá, nesse prédiozinho, né, falta pouco agora para ficar tudo do jeito que eu gostaria. E nós temos um desafio agora de construir uma secretaria, sala dos professores, bem de frente com isso daí. Agora, construindo igreja, ano passado, construindo a igreja, muito dinheiro ia na minha conta, uma conta que eu tenho lá na Guiné-Bissau. E eu tinha que ir lá tirar quase todo o dinheiro e levar para minha casa, dinheiro vivo. Lá na Guiné não tem cheque, não tem cartão, é tudo no dinheiro. E precisa do dinheiro estar em casa, não é? Chega o caminhão de areia, pagar. E eu ficava presa, refém do dinheiro na minha casa, né? Um dinheiro grande. E toda a comunidade sabia que o dinheiro estava lá. Olha só, não é pensa que era fácil? Não é. Por isso o cabelo ficou mais branco nesses dias todos. Eu fiquei bem magra, fiquei estressada e pedi para a missão que eu precisava de 6 meses para vir cuidar um pouco de mim. Por isso que eu estou aqui também. Então, além da igreja, tinha esse prédiozinho para a gente acabar a parte superior. Zinco, telhado, tudo. Então, não foi um trabalho muito grande. E fazer matrícula de todas essas crianças, tudo no mês de setembro, de agosto, setembro, outubro. Julho, agosto, setembro, 3 meses. Então, foi um trabalho bem grande. Nós temos aí 290 crianças, né, perto de 300, juntando funcionários e tudo, tem 20 funcionários, tem bastante gente trabalhando. E eu queria que fosse desse jeito, né, a inauguração e o primeiro dia de aula, tudo junto. Então, trabalhávamos até de noite, para que isso pudesse ficar assim, os alunos uniformizados, os professores todos prontos para o primeiro dia de aula, que acontece no primeiro dia de outubro, não é? E Deus nos abençoou e o trabalho pôde ser feito, né, no tempo que eu quis, mas para isso foi muito trabalho. Então nós temos aí quase 300 crianças e muitos funcionários, né, para que a escola cresça. E hoje vai de jardim até o 6. Eu estou já legalizada para ir até o 9º ano. Eu creio que quando chegar no 9º eu posso ter uns 500 alunos aí nesse espaço. Temos um espaço bom. E ainda temos espaço para construir mais salas. Pode passar, irmão? Muito bem, vamos para Canchungo. Ah, é você? Eu estou lá. Ah, bom. Então, aí, Canchungo, né? Fica a 79 quilômetros da capital. O Beto gosta muito de desafios. E eu vou atrás dele, né? Ele tem as ideias malucas lá e eu também vou nessa, não é? Então, Canchungo está a 70 quilômetros. Tem também católicos, muçulmanos, animistas, muitos, né? E nós estamos lá. Passa, Beto, então. Já que é você.
Aí está Canchungo. Como que isso aconteceu, não é? Nós estávamos na capital e 3 pastores presbiterianos de Minas Gerais, eu falo assim, eles estavam meio desavisados, né? Foram para lá por causa de um aluno guineense e convidou para que eles fossem. Eles foram com dinheiro, compraram esse terreno. Esse terreno é grande, assim para trás. Tem muito espaço aí. E eles compraram esse terreno, construíram aquela parte que está colorida. Esse colorido foi já obra nossa, né? E foram embora, não é? Cada um para suas cidades lá em Minas, e deixaram jovens lá. Só que o jovem mais, né, principal lá foi embora, e foi todo mundo embora, e deixaram esse lugar assim abandonado. Estava bem abandonado mesmo. Aí foi que os pastores mineiros, um deles era até amigo do pastor Paulo, e soube que nós estávamos lá, né, que tinha igreja presbiteriana organizada já na capital. Aí eles falaram, e vocês não querem então nos ajudar assumindo aquele trabalho, porque está lá abandonado, né, um terreno, e a casa tinha documento, tudo terreno. Então, foi quando o conselho ali de Jal, da capital, conversou, né, e eles assumiram então esse terreno, e o Betty deixou a igreja na mão do pastor Indondo e foi para lá, porque lá sim, né, tinha desafios. Nós já construímos essa outra parte redonda ali e estamos lá com essas crianças. Já está murado, já está bem diferente agora, e estamos lá com crianças, adultos, todo mundo. E queremos desenvolver um trabalho ali. Tem uma família, passa, Betty. Tem uma família que converteu inteira, são umas bênçãos. Essa família passava muita dificuldade na área da saúde, de filhos, coisas caíam, animistas, né? Coisas caíam dentro de casa de noite, doenças, problemas. Eles todos com coisas amarradas na cintura. Essas coisas amarradas na cintura vão buscar lá naquelas árvores, lembra lá dos potes, daquelas coisas? Lá que eles vão buscar aquelas coisas e amarram, são patuás, né? E amarram pela cintura, no pé, na mão, até no pescoço, para proteger, para ver se eles se livram das doenças, dos males que eles estão tendo. E aí nada funcionava até que eles nos conheceram lá e tudo aquilo acabou, a doença, os problemas, tudo mudou na vida da família e eles são felizes, né? Por causa disso, e reconhecem a obra de Deus na vida deles e hoje estão aí. Temos desafios também lá na Canchungo. Nós precisamos de um painel solar. Lá não tem energia. Se na Bissau, na capital, é ruim de energia elétrica, lá é por geradores, e vocês podem imaginar então no interior do país como que é a situação de energia, né? Então nós queremos trabalhar aí agora com reforço escolar para ter as crianças, para ter aquele lugar ali movimentado, não é? E também tem uma escolinha de futebol, passa, Beto. Tem escola de futebol lá, chegou com uma bola, pronto, você já tem assim um grande grupo de meninos, tudo interessado numa bola. Então você ali pode fazer muitas coisas, né? Com aquelas crianças. Também queremos trabalhar com o nosso reforço escolar. Escola é muito difícil, mas a gente pode começar ainda, né, tendo as crianças para reforço escolar. Vai de manhã para a escola, à tarde vai no reforço. Vai de tarde na escola, de manhã pode fazer um reforço com a gente. E aí a gente vai movimentando, né, aquele lugar para futuramente nós termos uma igreja. Já fizemos os cultos, escola dominical, tudo, mas precisamos também ali de um painel solar por causa da dificuldade que nós temos de energia em todo o país. Muita dificuldade. Eu queria, já estar agradecendo e perguntando, se alguém quer fazer alguma pergunta, pode fazer, que a gente tem todo o tempo aí que o pastor dá, não sei quanto. Pode continuar? Para que, né, vocês perguntem, pode ter um tempo assim de conversa, né? Bem, quando complica muito, morre, né? Morre, resolve. O pessoal que for fazer pergunta, só levanta a mão para que o pessoal da transmissão lá depois acompanhe, tá bom? A pergunta do Adilson foi sobre a saúde, né?
Como não tem tratamento, o que acontece? Morre. Sim, é assim, ó, qualquer doença, né? Por exemplo, um apendicite tem jeito, se você chegar no hospital a tempo. Toda a parte assim de barriga, cesariana, alguma coisa, apendicite, pode ter, lá tem jeito, tem médicos cubanos até. Mas quando é uma coisa já grave, uma insuficiência renal, cardíaca, pulmonar, essa coisa daí não tem jeito. Se você tiver dinheiro, condição, você pode ir para Portugal, que também não é fácil, não é? Aí tem uma junta médica. Quando é criança, eles dão prioridades, né? A criança ainda faz uma junta médica e manda para Portugal. Ainda manda só a criança, porque se vai o pai da criança, daí depois não quer mais voltar. Então, eles levam a criança, faz o tratamento, depois devolve a criança para a Guiné. Agora, se é uma pessoa já mais idosa, assim como eu já, né? Tá ruim, aí não vale muito a pena investir, não é? E mandar para outro país, mandar junta médica. Então, às vezes eles mesmos já sabem, nem vale a pena muito, né? Muito triste isso, muito. Nem vale a pena, não é? Então, é muito difícil a área da saúde lá. Pode perguntar. Não sei se eu vou beber uma aguinha aqui. Eu sou diabética e aí tenho muita sede. Também a questão então eu estava comentando com o pastor, a questão da escolaridade, né? Então a senhora está com um projeto de até o 9º ano, né? Aí até estava comentando. Aí dali tem que ir para a capital, já oferece, ele falou que a escola lá é muito cara, né? Para você fazer uma faculdade, né? Sim. Quanto que é esse valor, mais ou menos, assim, para um aluno que sai? Para a universidade? Fazer uma faculdade, concluir um curso, se formar nós em alguma coisa. Ali no nosso espaço, é bem grande, né? Nós temos condição de futuramente pode, não é, crescer essa escola, pode, né, ter outros cursos lá e tudo. Nós temos espaço para isso, não é? Mas tudo tem que crescer gradativamente, né? A minha mãe ensina que a gente dá passo conforme a perna, né? Então, a gente vai devagar. Lá na capital, agora, né, depois da guerra, a guerra foi em 98, então, muita coisa foi por água abaixo, não é? Então, o país está se reerguendo nessa área de educação. Então, já tem algumas universidades, a maioria são privadas, né? E eu sei da área de medicina, custa 75 mil francos CFA, que isso fica em 750, 800 reais para quem faz medicina na particular. Essa medicina, não tem um cadáver lá para fazer como é que fala? Para estudar, mas tem um nome, né? E não tem nada assim muito, né? Não tem laboratórios, então ela deixa a desejar, né? Mas ajuda, né? Já, né? Pro país. Então é bem fraco, assim, tudo quanto é curso, mesmo na área, né, superior, nível superior. O que é melhor lá é de faculdade de Direito. É o melhorzinho que tem lá e já tá, e tarda, né? Então todo mundo é advogado lá na cidade. Cecília, Sim. Na minha época lá, o pagamento diário era por volta de 1.000 francos. Você falou que a faculdade é 70 mil francos, 78 mil francos. Isso. Então, o valor da diária continua ainda nessa faixa de 1.000 francos? Não, aumentou, né? Aumentou, né? A escola mudou, 10 né? Um anos, pouquinho de cara. Então, muitas pessoas perguntam, né, sobre a nossa escola, como é que faz, como é que paga. Hoje, de jardim até o 4º ano, paga 4 mil reais, que fica em torno... 4 mil francos. 4 mil francos, é? Isso, 4 mil francos. Aí, né? Tô falando mas, aqui. então, isso é por mês lá. Por mês. Mas dá em torno de 40 reais. E de 5º e 6º ano, paga 5 mil, em torno de 50 reais. E isso lá na nossa escola, que é considerada particular. Isso é simbólico.
não vão pensar assim, então, né? Até eu ouvi um comentário lá em São Paulo que eu precisei corrigir, que a escola é minha. A escola não é minha, eu não tenho escola, não tenho nada. Tudo foi feito no nome, tudo é feito no nome da Igreja Presbiteriana, que já é uma igreja reconhecida, nome, né? Tem registro lá no país, tudo. Então, a igreja é reconhecida e documentada, e tudo que a gente faz vai no nome da igreja. A gente está lá passando, né, o passageiro. Um dia eu preciso sair, e aí vou deixar no nome de quem? Então, é no nome da igreja. A igreja permanece. Vai permanecer se Deus quiser, não é? Amém. Então, a nossa escola, o preço é assim simbólico. Tudo que entra é para pagar os professores, né, e os nossos funcionários, que são em torno de 20 pessoas. Sim, irmão? Bom dia. Bom dia. Missionário, eu gostaria de saber a respeito de parcerias, né? Se a missão lá, o trabalho que vocês fazem, contam com parcerias, né? Com ONGs, coisas desse tipo. Não temos. A parceria são vocês, né? Igrejas. Nós oramos muito para, na construção daquela igreja grande, vários pastores estiveram por lá. Tem ido muitos pastores para dar aula no seminário. Nós temos atrás 2 salas grandes assim, e quem é responsável por isso é o pastor Paulo. Não, eu gosto de dizer direitinho para não achar que nós também... Não, nós ajudamos lá. Até eu já dei aula no seminário. O Beto é o deão do seminário, também dá aula. Mas o responsável pelo seminário é o pastor Paulo. Então, vai muitos pastores daqui do Brasil para dar aulas. Dão aula assim por bloco, né? De 1 semana ou 2. Vão lá, dão as aulas, ficam nas nossas casas hospedados e voltam. Então, nessas a gente mostra, né, para os pastores, olha, precisa isso, precisa aquilo. Então, tem uma igreja que chama Igreja Ebenezer, pastor Jair de Almeida Júnior, lá do Santana, eles construíram o banheiro. Atrás daquele prédiozinho amarelo, toda a extensão do prédio também tem um banheiro grande. Por quê? O pastor Márcio, pastor na época lá foi dar aula e ele precisou usar o banheiro. E foi lá no banheiro da escola, né? Aí eu falei, meu Deus, né? Porque era um banheiro bem simplesinho, que a gente fez assim só para, né? E então ele saiu do banheiro e falou, irmão, eu falei, pastor, você não devia ter entrado lá, não é? Ele falou, aquele banheiro está muito ruim. Eu falei, eu sei, né? Mas, ó, condição. Aí ele falou, vou fazer uma campanha lá na igreja para fazer um banheiro. Eu falei, olha, o banheiro já tem na planta, né? Um banheirão. Ele falou, não tem problema. Para fazer mais um banheirinho, não valia a pena, né? Então, um banheiro bem grande para meninos, para meninas, bem organizadinho assim. Então, a igreja de Ebenezer, lá do Santana, que nos ajudou com o banheiro. E nós precisávamos de água, ruim de água naquele nosso espaço ali da escola. Uma escola sem água não dá, não é? E aí nós levávamos da nossa casa em garrafões assim grandes, muito difícil, tudo. Naquela época nós morávamos um pouco longe. Aí Joelinho também pedi muito a Deus que eu precisava de uma fonte. Tentamos um poço comum, não deu água. Então oramos muito. Pastor Jair de Almeida Júnior, então, foi para lá e viu, né, a situação da água e levou proposta para a igreja lá do Cambuci, Jardim da Glória, e eles nos ajudaram com uma fonte. 30 mil, não foi? 60? Não, 60 foi o banheiro. Também? Então, é tudo caro assim, 60 mil reais a construção do banheiro, 60 mil reais a construção da fonte. O pastor Jair disse que levou o dinheiro tudo em dólar, né? No aeroporto lá de Lisboa, ele disse que mal ficou sentado lá quietinho, assim, com tanto medo que estava carregando muito dinheiro no bolso, né? Então, tudo é feito assim, com sacrifício. E ninguém nos ajuda, não. Aí você pode perguntar, mas o governo da Guiné-Bissau agora? Nada, não ajuda em nada, pelo contrário. Cobra tudo muito caro da gente. Para legalizar a escola, para que eu possa ter até o 9º ano, eu paguei 4 mil reais. Paguei chorando, assim, né? Poxa, não é para mim, é para o povo, né? É para o povo dele que a gente está fazendo. Mas o governo cobrou 4 mil reais para legalizar, para que eu possa ter o 7º, 8º e 9º ano.
Para isso é assim, tudo é assim. Então, não temos merenda, porque já tivemos, mas era uma ONG do Canadá, e era uma merenda boa, feijão, arroz, óleo que chegava, e o governo lá da Guiné-Bissau, as pessoas responsáveis, eles desviavam tanto, que o governo do Canadá cansou e cancelou, não tem mais. Então, né, quem sofreu foi as crianças, né? Eu queria saber, assim, naquela parte que você falou lá dos sacrifícios, que você pegou seu filho lá, as pessoas de fora podem intervir nesse processo? Você chegou lá e disse que pegou o filho, o seu filho que é hoje, ele estava lá, foi deixado para morrer, né? Uhum. Aí a pessoa pode chegar lá e intervir no processo? De eu não deixar fazer? Isso. Se você souber, né, como eu fiquei sabendo, eu pude... Vou lá e pedir ao menino, dá para mim, né? E eles deram assim, com facilidade. Mas o que acontece? Muitas vezes a polícia não fica sabendo, porque apesar de acontecer isso na comunidade, onde tem muita gente, todos são daquela, do animista, né? Todo mundo concorda com aquela prática. E aí fica um negócio bem difícil. Se alguém denunciar, mas quem vai denunciar? Eles acham mesmo que o menino era demônio, né? E o Irã falou, está falado. Então, é difícil tirar isso da cabeça deles, né? Eu sei tantos casos que se eu ficar contando aqui, vocês não vão dormir de noite. Então, melhor não contar. Muito triste, muito difícil para nós. Muitas vezes eu fiquei, adoeci, não é? De ver a coisa, de ouvir, de ver, e você não pode fazer. E... não vi assim com meus olhos, mas fiquei sabendo. E depois, como é que você vai provar? Eu vou falar uma coisa que aconteceu e toda a comunidade vai dizer que eu estou contando mentira. E aí eu sou estrangeira, o que eu tenho que me meter na coisa deles, né? Então, são casos, coisas que fazem com bebês que são horríveis, não é? E quando eu fico sabendo, é uma semana, é 15 dias chorando e pedindo ajuda e pedindo oração e pedindo a Deus para limpar o meu cérebro, a minha cabeça, dessas coisas, para que eu esqueça também. Porque senão eu não vivo, eu não posso trabalhar, né? Se a gente adoecer por isso. Agora, há pouquinho tempo, uma vizinha minha até ajudava na limpeza da escola. Estava grávida e eu dizia para ela, mulher, vai no médico, a barriga já está meio grande. Não está na hora, até que passa da hora. Aí, quando um bebê passa da hora de nascer, ele nasce cheio de problemas, né? Atrofiado, porque ele faltou oxigênio na hora do parto. E isso acontece muitas vezes. Quando eu vi o bebê, eu falei, meu Deus, não é? Minha vizinha, assim, pertinho. Esse bebê, eu falei para ela, não cheguei a tempo, não tinha hospital, eu fui num, fui no outro. E aí o bebê todo coisadinho, assim, entrevado. Eu já sei. Aí eu roguei para ela, não deixa ninguém levar o teu filho, não deixa fazer mal para o teu filho. Ela, Cecília, você não sabe como é difícil, a família inteira dizendo, esse bebê é Irã, dá um jeito nisso, ninguém vai te ajudar, dá um jeito nisso. Então, o bebê todo entrevadinho. Mas o bebê ainda durou quase 2 aninhos. Eu arrumei carrinho, eu arrumei bebê conforto, eu arrumei leite, tudo para ajudá-la, para ver se aquele bebê durava mais tempo, né? E até que chegou um dia que ela chamou a Bona, né? E falou, fala para sua mãe que o bebê morreu, pertinho de casa. Não é? Morreu? Será? Morreu de quê? E deram um jeito rapidinho assim de enterrar. E aí o Beto disse que a culpa é minha, que eu fico fazendo pergunta, né? Morreu de quê? Mas como é que aconteceu? Mas que hora? Mas não sei o quê. Não é? E aí eles vão me contando e eu vou entrando em conflito, né, comigo mesmo. Muito difícil, muito difícil. Nesse caso, que é o mais simples, a mãe falou assim, que ele ficou chorando, ele ficou muito magrinho, e eu acho que ela não estava dando comida. O bebê muito magrinho, e ela dizendo, né, que ela não tinha dinheiro, né, eu falei, quando você não tiver, me chama. E aí ela disse que ele chorou da meia-noite, ou das 9 da noite, até umas 3 da manhã. Chorou, ela cansou, e aí ela pôs ele na cama, e ele ficou lá chorando até que
Até que morreu. No dia cedo já foram enterrar. Onde que enterra? No quintal da casa, na varanda, assim, bem rápido, ninguém fica nem sabendo, não era nem para estar ali também, assim, né, para a família. Então, quem que sofre sou eu, não é que fico fazendo pergunta, né? Amém. Menos você perguntar. Deixa eu aproveitar aqui, até eu sei que a Cecília não vai falar, mas eu vou aproveitar para que você tenha uma ideia. Existe uma estimativa da ONU que no oeste africano, até por influência do islamismo, aconteça a circuncisão feminina, né? E os últimos dados que a gente tinha lá, 10, 14 anos atrás, é que em Guiné-Bissau, em Senegal, 45% a 50% das mulheres são mutiladas. E em Guiné-Bissau era 80%, isso lá na época que a gente trabalhava. Essa ainda é uma situação bem viva lá? É proibido nessa prática, na teoria, né? Assim, na lei do país é proibido. Mas aquilo que eu falo, quando a família concorda, e principalmente lá para a região de Gabu, interior Quínira, para aqueles lados onde tem muito muçulmano. E então ainda eles fazem e ninguém fala, não é? A própria família faz. A avó paterna, a avó materna Isso. junta, criancinha de meses, menininha, e já é mutilada. Isso. Acontece muitas mortes das mulheres na hora do parto. Lá, essa incidência na hora do parto é muito, muito grande. Quando não vai a mãe e o bebê tudo junto, vai a mãe, não é? Às vezes vai o bebê. Então, muitas vezes é por isso. E ainda tem sim. Infelizmente. Irmãos, falando de coisa boa, mudando, né? É aquilo que a Cecília falou, se for contar tudo que infelizmente acontece, as pessoas não dormem realmente. Mas tem coisa boa. Tem coisa boa que é, por exemplo, a escola Semear, né? Você que é parceiro aí da UPAmiga, nós estamos ajudando, é pouquíssimo que a gente faz, né? Mas nós estamos ajudando 2 adolescentes lá. A Yasatu é outro nome que eu sempre esqueço. Sarimato. Parece japonês, né? Mas não, é de Guiné mesmo. Então, a Yasatu e a Sarimato, elas são de famílias islâmicas. Só que estão tendo a oportunidade de estudar numa escola cristã, recebendo uma cosmovisão cristã, né, aprendendo a orar, vendo os professores que têm uma vida cristã e tal. São 2 apenas que nós ajudamos. Ali na escola Semear, mas são quase 300 crianças lá. E muitas dessas crianças que estão sendo mantidas pelos missionários, porque existe um custo, né? Então, irmãos, nós podemos fazer muito ainda por eles, né? Podemos abençoá-los. É um trabalho que mesmo longe aqui, a gente estando longe, a gente pode abençoar. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para abençoar. Não precisa fazer isso. Existem tantos projetos que a gente pode fazer. Vai lá. Sabe só um pedacinho, né? Que essa Satu e a Salimato não iam voltar para a escola porque o pai estava doente e não estava trabalhando e não ia ter condição de sustentá-las na escola. E eu fiquei falando para o pai, para o irmão, né, mais velho, que não queria que as crianças saíssem de lá por a nossa escola ser uma boa escola e elas iam para a escola do estado, onde é uma tristeza, né? Então, eu estava pensando, meu pai, como é que eu vou fazer para não perder as meninas? Elas são inteligentes. E eu, como é que eu vou fazer? E o menino dizendo, o irmão mais velho, né? Então, né, o meu pai não quer e as meninas vão para aquela escola ruim. Nisso, o pastor ligou. Vê como é que é de Deus as coisas, né? E ele nem sabendo, né, aqui. E eu nesse conflito lá. Aí nisso o pastor perguntou se não tinha, né, crianças precisando. Eu falei, tem 2, né, que precisam. Aí eu liguei rapidinho para o irmão mais velho e falei, olha, tem uma bolsa para as 2 meninas. Será que seu pai deixa elas vir? Ele falou, vou falar com meu pai. Ele falou, então fala. Não deu 10 minutos, ele ligou. Meu pai aceitou que elas voltem para a escola, né? Eu falei, tem bolsa para as 2 meninas. Esse rapaz ficou tão feliz que na hora ele já, né, me ligou de volta dizendo, diretora, então meu pai aceita sim. E quando é que elas podem ir para a escola? Eu falei, amanhã.
Amanhã cedo já pode. Então, não é só para vocês que é bom, não foi só para a família, mas para mim não teve preço de eu poder ligar para aquele jovem e falar, tem uma bolsa. Não é tudo de Deus. Amém. Hoje nós contamos com 14, né? É isso, Samuel? 14 crianças, contando Senegal e... Confirma aí para mim. Tem até um... tanto, no Senegal são 4 crianças, são a Yassatu e a Salimato. Aí nós temos o Ernesto, Samuel, a Juliana e a Bona, que são então, aí 4, 5, 6, com 4, 10. E estávamos ajudando um seminarista, então eram 11. Né? E além de ajudar uma verba pequena mensal nesse trabalho lá em Canchungo. É assim que fala mesmo? Canchungo. Né? Então, que é algo que a gente pode ainda fomentar mais e abençoar mais. Né? No projeto Semear são essas duas meninas que são auxiliadas. E lá no projeto Educando, que é em Gabo, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu voltar aqui para no início da apresentação aqui do... Empresta aqui, pastor Beto. A geografia aqui do país, irmãos, como o pastor e a Cecília disse, então Bissau é aqui, que é a capital, é onde eles estão, tem a escola Semear. Isso. Aqui eles estão plantando a igreja em Catumbo. Aqui, ó, aí essas cores são as regiões lá do país, tá? Então Bissau, Catumbo faz parte aqui da Cachel. E aqui, ó, bem no fim do país, é a região chamada Gabu, onde tem a cidade de Gabo. Aqui nós temos uma igreja presbiteriana lá, e aqui que funciona também o projeto Educando, que é do Rogério e da Fabiana, que a gente ajuda lá com 4 crianças num projeto não é escola, é um projeto de reforço. E aí, irmãos, conversando ontem, nesse período desde 2008 que eu estive lá, deixa eu ver se eu acho aqui pelo mapa. Peraí. Não vou achar aqui não. Talvez o pastor Beto me ajude. Pirada, pastor, fica aqui, é isso? É isso aqui. Aqui, irmãos, ó, nessa cidadezinha aqui, que é divisa com o Senegal, chama Pirada. Eu estive lá em 2008, e lá tem uma igreja presbiteriana, uma congregação, né, pastor? E que também hoje está sem pastor. Está sem pastor. E nós temos outras necessidades lá. Né? Então você tem Pirada, Gabo, Bissau e agora Canchungo. São 4 cidades que têm trabalho presbiteriano de alguma forma e que eu preciso que você ore por isso. Né? E se Deus te mover de alguma forma para abençoar, né, através dos missionários que já estão lá, eles, como vocês viram, eles têm agregado outros nacionais e às vezes tirado do próprio sustento para bancar esses nacionais. Né? Eu sei disso porque eu já fiz isso também, eu sei como funciona. A gente não deixa ninguém passar necessidade, né, Cecília? A igreja de Plaque 2 já tem 2 congregações, e a igreja de Jal, que é a nossa primeira igreja, também tem Canchungo e tem Jolo, que faz parte também dessas congregações ali da capital agora. Ótimo. Além disso, tem um seminário lá, né, pastor? Tem quantos alunos hoje no seminário? Os irmãos sabem? 6 alunos, né? Que são a ideia de preparar pastores para suprir essas necessidades. Então, talvez, pastor, eu gostaria de ajudar também na formação aí de um seminarista e tal. A gente, através do pastor Beto, a gente pode abençoar lá também. Ok? Irmãos, nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Então vai, rapidinho. Franco Ciafá. Tá, eu estou perguntando qual que é o franco Ciafá. Ali, ela é uma moeda comum no oeste africano. Senegal, Gâmbia também é? Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e mais algum... Gâmbia não é. A Gâmbia não? Não.
Senegal, Togo, Guiné-Bissau, Costa de Marfim, Sierra Leone. Então são 5 países que usam a mesma moeda. Hoje é mais ou menos, para você ter uma ideia, 1.000 francos CFA na faixa de 8 a 10 reais, depende do câmbio do dia. Mais ou menos isso. Né? Então, de 8 a 10 reais. Então, por exemplo, eles pagam 5.000 francos CFA é escola. Então, você põe aí 10 reais, 50 reais. Seria o custo que eles têm. Não é o custo do aluno, mas é o que geralmente eles funcionam. Então, põe a conta de 10 reais aí por taxas e tudo mais. 100 reais lá, você vai, são 10 mil francos CFA. Se dá para você manter 2 alunas na escola. Mas não dá uma botija de gás. Mas não compra nenhum gás. É que a questão é... Tá? É que é bem... Pra você ter uma ideia... 10 mil não dá. Lá é 13... Quanto que custa um gás lá? 13 mil? 130 mil. Uma botija. Só para ter uma ideia. Vamos lá, leite. Quanto está o leite lá? Leite, 1.200 francos um litro. 1.200 francos, uns 13 reais. 13 reais. Um litro. 1.300 francos, 13 reais o litro do leite. O nosso litro aqui você está pagando 4,95, 5 reais, vai. Ou seja, é mais que o dobro. Só para você ter uma noção do custo. E o pessoal não tem acesso, irmãos. Porque geralmente não tem. Veja, é um país jovem, não tem trabalho para todo mundo, né? Porque é jovem, não tem tantas indústrias, né, pastor Beto? Infelizmente. Apesar de ter um potencial grandioso lá, né? Guiné-Bissau. O dia que o mundo descobrir as belezas naturais de Guiné-Bissau, o Caribe já era. Aquelas ilhas na frente ali, as coisas mais lindas do mundo. Coisa mais linda do mundo. O dia que a Maguari descobrir o tanto de caju que tem em Guiné-Bissau e resolver pôr uma fábrica lá de suco de caju, também vai ser caju o mundo inteiro. Não é isso, Cícero? Assim. Só que ninguém ousa investir por causa que o da país corrupção. sempre é inseguro também. Sempre tem golpe, tem, né, essa então, coisa. Mas tem. Mas então o que acontece? População jovem, não tem emprego. A estimativa lá é 1.000 francos CFA por dia. A maior parte da população só se alimenta uma vez por dia. Só tem uma refeição diária. Né? E geralmente uma refeição fraca. Né? Quiabo, jiló e arroz. Não sei se depois eu falo, depois da transmissão eu falo aqui. Mas essa é a situação, irmãos. Então ore. Né? A gente fala assim, mas aqui no Brasil nós temos as dificuldades no Nordeste, Vale do Ribeira, não sei o quê. Nem se compara, irmãos. Aqui nós temos políticas, nós temos ONGs, nós temos gente para fazer, nem se compara. É um negócio assim extremamente absurdo que talvez as palavras aqui não conseguem te mostrar realmente qual que é a real situação. É muito sério. Então, em todos os sentidos. Inclusive, e o mais importante, a pobreza espiritual, né? Que infelizmente conduz o pessoal a viver uma escravidão muito pior. Tá bom? Nós vamos encerrar, irmãos, então nós vamos fazer... Pois não, Marcos? Se você responder no celular, no microfone. Lá não tem insulina, viu? É difícil, tem que levar de Portugal. Quem usa insulina, quem faz uso, precisa que seja levado de fora. Mas metformina tem a vantagem. Então, eu sou tipo 2, uso metformina. Ótimo, que bom. Até quando Deus permite a gente ter alguma coisa, Ele já resolve a solução, né?